Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, amém? Mas que Deus abençoe teu dia, tua noite, teu sair e teu entrar na tua casa, amém? E o Senhor possa estar sempre com vocês, assim como Ele está sempre comigo. Vamos para mais uma leitura bíblica. Vamos lá ler a palavra do Senhor para aprendermos mais, amém? Hoje é dia 2 de setembro, né? E a palavra hoje é oposição. Boa tarde, amiga. A palavra da leitura hoje é lá no livro de Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao 23, que fala assim, ó: oposição à reconstrução. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Eita! Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos teus construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Esse livro de Neemias, né, tem uma passagem que é muito interessante, né? Neemias ficou sabendo através de seu irmão que tinham destruído os muros e os portões da cidade natal dele. Pediu ao rei para ir até lá a cidade e reconstruir o muro, sendo que lá tinha opositores que não queriam ver esse muro reconstruído, que eram contra as pessoas, contra os judeus, na verdade. E aí Neemias pediu autorização ao rei, o rei autorizou e ele foi lá construir o muro. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Sabe mais? Quando a gente começa a tampar as nossas brechas, quando nós começamos a fazer coisas diferentes que nós tínhamos acostumado a fazer, as pessoas começam a ficar furiosas, meus irmãos. As pessoas não conseguem te enxergar mais como antes, não. E aí começa a se levantar cada coisa que a pessoa até desacredita, viu? Assim também foi naquele tempo lá com Neemias, quando ele começou a fechar todas as brechas do muro que estava totalmente destruído. Quando ele começou a levantar esse muro e as pessoas começaram a ver, começaram a enxergar Deus na vida deles. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Deus, Ele dá estratégia.
Ele dá estratégia para a gente poder se livrar das oposições, para poder se livrar daqueles que querem nos destruir, querem nos afastar de Deus. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Ei, deixa eu te falar. Tentam te destruir, mas saiba que Deus sempre vai estar contigo, te protegendo, te dando um livramento e fazendo com que você enxergue que Ele quer algo mais com você, que Ele quer que você se posicione e tenha uma vida melhor, uma vida digna. Não estou falando de questão de dinheiro, estou falando em questão espiritual. Eu estou falando de que você tenha uma melhor conduta espiritualmente, se disponibilizando a servi-lo como Ele é, Rei, digno, soberano de toda a honra e toda a glória. Então que nós possamos nos posicionar diante dEle como de fato Ele é. Nós somos servos e filhos diante de um Rei soberano e majestoso. Que nós possamos nos posicionar diante dEle, sabendo o tamanho do peso da glória dEle e o quanto nós temos que nos disponibilizar para estar à disposição para fecharmos as brechas e reconstruir os muros. Os judeus que moravam perto deles de vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes dos povos: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada, e de lanças, escudo, arcos e couraças. Ei, não vai ser para sempre que você vai ter que estar na defensiva não, viu? Não é assim que Deus nos quer posicionado não, só nos defendendo não. Ele quer que a gente também ataque, Ele quer também que a gente possa nos proteger e proteger aqueles que Ele tem posto em nossas mãos. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. A trombeta está prestes a ser tocada, meus irmãos. A trombeta nos céus está prestes a ser tocada. E aí, quando tocar, para onde será que você vai? Você já se perguntou isso? Você já se questionou quanto a isso? Será que você está agradando a Deus? Será que eu tenho agradado a Deus? Porque tudo que eu falo para vocês volta para mim.
Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar disposto e eu tenho que estar receptivo também a ser questionado, a ser confrontado. Então eu disse aos nobres oficiais, ao restante do povo: a obra é grande. Ei, a obra é muito grande e está precisando de você. A obra precisa de cada um dos amados do Senhor. Cada um que foi chamado e escolhido. Não foi à toa, não. Precisamos de mais pessoas envolvidas na obra. Precisamos das pessoas que estejam dispostas a lutar essa guerra. A obra é grande e extensa e estamos separados diante de uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos contra eles. Se você não está conseguindo vencer a luta, a batalha ou a guerra que você tem travado na sua vida, ore a Deus, ore ao Senhor, pois Ele é guarda. Ele nos guarda com a forte mão dele. Ele nos dá esperança todos os dias quando abrimos os olhos ao amanhecer e respiramos. Se tem fôlego, ainda tem esperança. Muitas vezes nos encontramos diante de uma grande e difícil tarefa a realizar. No texto de hoje, vemos que o povo buscava reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam caídos desde que os habitantes foram deportados para o cativeiro. Muitos não acreditavam que a reconstrução seria possível e por isso os trabalhadores sofreram humilhações e foram alvos de chacotas. Não é assim na nossa vida? As pessoas lembram de como nós éramos, de como nós vivíamos outra hora, e por estarmos lutando, tentando, reconstruindo e fazendo o que tem que ser feito de fato, as pessoas muitas vezes tiram onda com nossa cara, nos fazem de chacota, de bobos, olham para nós e sorriem. É assim, meus irmãos, que é. Infelizmente, é assim. As pessoas não têm mais aquela empatia, aquele amor pelo próximo. Eles preferem zombar. Eles preferem tirar chacota da tua cara por estar tentando fazer algo correto. Nosso país hoje é um país de valores inversos, onde aquele que rouba tem mais direito daqueles que são roubados. Como é que pode um país desse ir para frente dessa forma? Então saiba que o Senhor está posicionado para agir. E grande vai ser o rebuliço. Já tem sido. Ou seja, logo se levantaram oposição contra esse propósito. É aí que Neemias deixa sábias recomendações.
Primeiramente ele diz: oramos ao nosso Deus. Esta é a primeira coisa a fazer em tais momentos, buscar a aprovação de Deus. Não adianta reclamar dos opositores, isso não ajuda. É melhor recorrer ao nosso Deus, pois é Ele que nos dará forças para seguirmos diante com nossa tarefa. Depois Neemias diz ainda no versículo 9: colocamos guardas de dia e de noite. Além de orar, precisamos agir e fazer a nossa parte. Também naquela situação, de nada adiantaria se Neemias e seus homens apenas orassem. Eles precisavam fazer algo. Ou você acha que se você orar e não fizer a sua parte, vai acontecer? Ora, Deus é soberano. Ele pode tudo. De fato ele pode, sendo que ele quer que nós possamos nos posicionar e fazer o que nós temos que fazer. Não deixar para ele fazer tudo, porque ele só faz aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não tem capacidade. Aí ele vem e age, mas ele quer ver tu posicionado, ele quer ver tu na guerra, na batalha, todo dia ali, pedindo, orando, jejuando, mas também se disponibilizando a fazer o que ele quer que você faça. Eu não sei o que é que ele quer que você faça, eu não sei o que ele tem preparado para você, mas ele precisa que você se disponibilize, que se você se prontifique a se firmar mais nas promessas dele, a você ficar disposto e atencioso, com os ouvidos abertos, para que ele possa estar te direcionando a fazer aquilo que ele te prometeu. Eles precisavam fazer algo, e o que fizeram foi abençoado pelo Senhor. Apesar dos problemas, eles não se desviaram do foco e fizeram tudo o que era possível para cumpri-lo. Não vacilaram e colocaram vigias em todos os locais necessários. No versículo 14, Neemias ainda dá uma palavra de ânimo aos trabalhadores, dizendo-lhes que se lembrassem do Senhor e que lutassem por suas famílias e casas. Essa é mais uma recomendação. Vejam quantas coisas podem ser motivadoras para fazer-nos continuar, apesar das oposições. É muita coisa, né, não? É muita gente que tenta nos parar, zombando de nós, desacreditando de nós, mas saibam, gente, saibam que há um Deus soberano, que tudo pode, que ele é majestoso, ele é o próprio Criador do universo. Será que ele não pode te levantar? Será que ele não pode te ajudar? Será que não? Ou você mesmo está te auto-sabotando, fazendo com que desacreditem de você? É forte essa palavra. Esta é mais uma recomendação. Veja quantas coisas podem ser motivadoras para fazer-nos continuar, apesar das oposições. Por tudo isso e muito mais, vale a pena lutar em meio às adversidades. Diante da oposição que sofriam, motivação era fundamental para que a reconstrução ocorresse. As recomendações dadas por Neemias foram sábias e conduziram o povo à vitória. Elas nos ajudam a refletir e também servem de orientação para momentos iguais ou semelhantes. Da oposição a Deus, Ele mesmo cuida, mas quer nossa cooperação. Ele só quer que a gente coopere com Ele.
se disponibilizando, tampando nossas brechas, fazendo o que a gente consegue fazer, seja buscando, seja falando, seja se disponibilizando, seja ajudando, seja fazendo o que é que seja, meus amigos. Mas só precisamos nos disponibilizar e ir de acordo com a palavra, ajudar, falar. E então a gente vai começar a ver o agir de Deus em nosso favor. Amém? Eu peço a vocês que compartilhem esses vídeos, que vocês possam estar abençoando a vida de alguém, que o Senhor possa tocar em teu coração nessa tarde, fazendo com que você enxergue que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre ninguém aqui nesse mundo, mas é sobre um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que bate as portas para poder estar perto, estar presente, fazendo com que sejamos filhos amados do nosso Senhor, pois Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. E Ele não quer nos ver distraídos por coisas banais e simples e supérfluas em nossas vidas. Ele quer nos ver envolvidos na obra dele. Querem nos ver buscando mais dele e deixando as coisas banais de lado. Até aqui eu fui. E que o Senhor possa estar abençoando não só a mim, mas como a você e sua família também. Amém?